Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me enviou, me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, vamos meditar um pouco da palavra de Deus para nós hoje, nesta quinta-feira da quinta semana da Páscoa. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos está falando de um problema na igreja primitiva e que a comunidade teve que resolver. A gente encontra lá nos Atos dos Apóstolos, pensa que muitas vezes as coisas são fáceis quando seguimos a Deus, quando estamos na igreja, rezando, tudo funciona às mil maravilhas. Tem até uma frase nos Atos dos Apóstolos que diz assim: entre eles tudo era comum, todos se amavam, tinham tudo em comum. Bom, as coisas não eram bem assim. O Evangelho começou a ser anunciado. E o problema foi... Aí nós temos nos Atos dos Apóstolos hoje essa palavra: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz? Nós. Nós é que julgamos, nós é que criamos critérios para as pessoas. São Paulo, na sua carta aos Romanos, diz assim: Deus encerrou a todos no pecado para que todos tivessem acesso à salvação. No Evangelho de São Mateus, nós encontramos assim, essa frase na boca de Jesus: Deus faz nascer o sol sobre justos e justos, faz chover sobre ímpios e santos. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus morre na cruz não por uma igreja, não por uma religião, não por uma nação. Jesus morre na cruz em obediência ao Pai para salvar toda a humanidade, todo o gênero humano. A salvação é para toda a humanidade, não é para uma classe de pessoas.
E Jesus ressuscitado envia os discípulos e diz: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. E os discípulos obedeceram, mas não sabiam que isso ia dar um problema. Qual foi o problema? Os pagãos aceitaram o evangelho. Tiveram uma experiência com Jesus. E agora? Como é que eles vão entrar na comunidade? Se a comunidade criava critérios. Nos Atos dos Apóstolos, antes do cristianismo se tornar uma religião, ela era uma seita judaica. E para os pagãos, para o mundo grego, para o mundo helenista, ou seja, para aqueles que não eram judeus, o critério para abraçar a fé no Deus único, no Deus de Jesus, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, era a circuncisão. E os gregos e os pagãos não queriam a circuncisão. E aí deu um problema na igreja. Paulo e Barnabé, que anunciaram esse evangelho às nações pagãs, foram até Jerusalém e, reunidos no concílio, uma reunião da comunidade de fé, colocaram um problema atrás de uma solução. Olha, nós estamos aqui contando as maravilhas de Deus diante de um mundo pagão. Nós anunciamos o evangelho e eles aceitaram. Mas agora como fazer se eles não querem a circuncisão? Porque estava uma briga. Aceitaram Jesus, mas não aceitavam a lei mosaica, não aceitavam a lei de Moisés, não aceitavam a circuncisão. E estava uma confusão feita. E esse foi um grande problema. Pedro, que é o primaz, que é aquele que coordena os apóstolos, deu o testemunho dele. A gente vai encontrar lá nos Atos dos Apóstolos que Pedro passou por essa experiência. Ele chegou na casa de um pagão chamado Cornélio e anunciou o evangelho. Quando ele anunciou o evangelho, o que foi que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre Cornélio. E Pedro se assustou. E isso aconteceu muito nos Atos dos Apóstolos. E a igreja ficou: o que é que a gente faz? Se Deus não faz acepção de pessoas, se o Espírito Santo desceu sobre um pagão, o que a gente vai fazer? Se é Deus que está fazendo. Ainda estavam seguros, resistentes às tradições, à observação, às prescrições da religião. E tiveram que passar por essa sabatina, tiveram que passar por essa discussão, até que Tiago disse: bom, o que a gente pode fazer se é Deus quem está fazendo? Foi isso que nós cantamos no Salmo, rezamos no Salmo. Anunciar as maravilhas de Deus diante de todas as nações. Trazendo para nós hoje, será que você, missionários, anunciadores do evangelho, batizados, todos nós somos missionários porque a igreja é missionária. Será que você ainda faz acepção de pessoas? Esse daqui eu não vou anunciar o evangelho não, porque ele não é da minha religião. Esse daqui não, que nem batizado é. Esse daqui que tem problema tal. Esse daqui que tem uma vida desse jeito, eu vou anunciar o evangelho? Será que nós ainda estamos com essa mentalidade? Aí é com a gente. Mas a palavra de Deus hoje diz: Deus não faz acepção de pessoas. Vamos para o evangelho.
Qual foi o verbo que mais se destacou no Evangelho de São João? Permanecer. Verdade ou não? Permanecer. E o que é permanecer no Evangelho de São João? É só fincar o pé, ser teimoso? Não. Permanecer é ter intimidade com Deus. Permanecer é ser colaborador de Deus. Então não basta, muitas vezes a gente vai para uma pastoral, para um grupo, para um movimento, e muitas vezes fazem assim com a gente, querem que a gente seja um sapo, fica botando a gente para fora, não é? Aí você diz assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira, eu não saio porque eu estou aqui por causa de Jesus. Cuidado, isso pode ser não permanecer, se você permanecer causando divisão e na sua teimosia. Por que é que as pessoas não estão benquistas com você? Talvez é porque você não esteja permanecendo na graça de Deus. Então, permanecer no Evangelho de São João é estar em comunhão com Deus e em comunhão com os irmãos. São João vai dizer na sua carta, na sua primeira carta, vai dizer assim: aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. A gente que é cristão usa esse sinal, a cruz, uma dimensão vertical para Deus e uma dimensão horizontal para o irmão. E tem uma pergunta no Evangelho que hoje vem falar o nosso coração. Pergunta assim: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Eu devo amar o meu próximo, mas quem é o meu próximo? Meu próximo é todo aquele que precisa da minha proximidade. Seja ele quem for, seja ele de que religião for, seja ele o que tiver feito na vida, eu posso me aproximar, eu posso fazer algo, este é o meu próximo. Isto é permanecer. Que Deus nos ajude a permanecer firmes na fé. Se nós permanecermos em Jesus, Ele diz: Ele e o Pai virão fazer morada em nós. Somos convidados a permanecer em Deus. Para a gente compreender, vou contar aqui uma história que vocês sabem. Já ouviram falar de Abraão? Sim ou não? Quem era Abraão ou Abrão? Antes de se chamar Abraão, ele se chamava Abrão. Ele morava onde? Em Ur da Caldeia. Ou seja, ele vivia num território pagão. E Deus chamou esse homem pagão para ser o pai do povo hebreu, para ser o pai do povo de Israel. Antes de Abraão conhecer o Deus verdadeiro, ele casou-se com uma madianita. O sogro dele era Jetro, um madianita, ou seja, adorava outros deuses. E Deus chamou Abraão. Deus chamou Moisés. Moisés era filho de Hebreu, mas foi criado por quem? Pela filha do faraó. Adorava os deuses do Egito. E ele teve aquela experiência com um Deus único, lá na sarça ardente. Verdade ou não? Deus chama a cada um de nós, independente de qualquer coisa, porque Deus não olha para aquilo que a gente fez ou deixou de fazer.
Deus está olhando para aquilo que daqui para frente nós temos a possibilidade de fazer. Deus não está olhando para o teu passado negro, pecaminoso. Ele te chama e te dá a oportunidade, daqui para frente, o que é que você pode fazer de novo, de diferente, do Evangelho. E foi assim que a comunidade dos primeiros cristãos resolveu o problema. Não vamos importunar mais os pagãos. Vamos só pedir uns elementos que eles se desliguem dos credos antigos para viver a fé em Jesus. Vamos apenas estabelecer critérios básicos e deixar que o Espírito Santo conduza a vida deles. Nós, missionários, nós católicos, nós evangelizadores, somos enviados a anunciar o Evangelho. E o que é o Evangelho? Uma boa notícia, a boa nova. E como é que você chega para as pessoas para anunciar a boa nova e diz: olhe, você vai para o inferno, olhe, você está no pecado? Isso não é Evangelho. Evangelho é dizer: Deus ama você, Deus está disposto a te perdoar, Deus quer te dar uma vida nova, Deus quer te libertar dessa situação. Isso sim é Evangelho. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos hoje grandes evangelizadores, a começar na nossa casa, que é o lugar mais difícil de evangelizar. A gente muitas vezes evangeliza a cidade inteira e não consegue evangelizar dentro de casa. Mas é o nosso testemunho. A dificuldade de evangelizar é porque as pessoas querem evangelizar à custa de palavras. E palavras e discursos vazios, o mundo está cheio. Precisamos anunciar com nossas atitudes. E as nossas atitudes só vão anunciar o Evangelho de Jesus se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir evangelizar. Sem o Espírito Santo, nós só vamos levar a nós mesmos. E nós somos enviados para levar Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de